Que coroa é essa? Pra que rei será? É a coroa do Messias, é pro filho de Maria. Vigiai, 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 com lâmpada acesa nas mãos. Ele vem, ele vem, ele vem, não cochile nem durmam, irmãos. Queridos amigos, sejam bem-vindos para o exercício da nossa Léxio Divina, nos preparando para este primeiro domingo do Advento. Nesse dia 27 de novembro, quando nós iniciamos um novo ano litúrgico na Igreja, com o tempo do Advento, o ano se reinicia na nossa caminhada litúrgica e começamos, portanto, o ano litúrgico A, onde nós vamos meditar nas celebrações ao longo deste ano litúrgico o Evangelho de São Mateus. Por que nós temos essa divisão de anos litúrgicos, anos A, B e C? É porque durante esses 3 anos nós conseguimos meditar mais textos dos evangelhos. Ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. E o evangelho de João é lido sempre no tempo pascal desses 3 anos. Mas fora o tempo pascal e as solenidades, ano A, ano de São Mateus, ano B de São Marcos e ano C de São Lucas. E nós já começamos este tempo do Advento com um trecho do Evangelho de São Mateus. Portanto, com muita fé, amor, façamos nossa preparação litúrgica com o primeiro passo da leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Esses transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura muito bonita do profeta Isaías, inclusive Isaías é um dos personagens, um dos profetas mais destacados do tempo do Advento, porque ele fala dessas profecias acerca do nascimento e da vinda do Messias. Cuidemos porque nessa leitura o profeta ele fala acerca de uma profecia para os tempos futuros. Então nós temos bastante palavras, verbos aqui que falam e estão conjugados no futuro. Então são palavras que lançam aqui o nosso olhar para o futuro. Por exemplo, acontecerá, estará, dominará, acorrerão, ou seja, virão correndo, acorrerão, irão, dirão, vamos subir, aqui uma conjugação diferente, mas também falando do futuro, provém, há de julgar, ou seja, ele virá para julgar, arguir, ou seja, ele vai perguntar, ele vai provar, ele vai colocar à prova. Então, cuidamos muito com essa palavra, arguir, transformarão, pegarão, travarão. Então, percebamos aqui que tem bastante palavras que falam aqui de futuro. E nós proclamamos essa leitura com esse tom de profecia. Outras palavras ainda, Isaías, Amós, Judá, Jerusalém, firmemente, então cuidemos com essa expressão, preceitos, Sião,
há de julgar, como já falei, arguir, arados, foices, combate, travarão, e no final ele diz, deixemo-nos. Então, cuidemos com essas expressões. O salmo dessa liturgia, primeiro domingo do Advento, Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este salmo, inclusive, é o mesmo, um trecho pelo menos, né, do salmo do domingo passado, da última liturgia. Relembro aqui então, cuidemos na segunda estrofe com uma estrofe regular com 6 versos, né? Então cuidemos aqui com a métrica, com a melodia especialmente. Palavras que destaco para a gente cuidar nessa proclamação. Quando ouvi, então aqui é um verbo hiperativo, então manifesta uma ordem, mesmo não tendo acento, a gente diz ouvi que me disseram, aqui já fala do passado, então cuidemos com essa conjugação. Vamos à casa, o a com crase, então a gente pronuncia ele 2 vezes. Também na primeira leitura tem uma recorrência de uma palavra com crase, quando ele diz assim, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus vivo. Então o a com crase a gente duplica a pronúncia do a. Depois, Jerusalém, Judá, Israel, nossos pés já se detêm, ou seja, eles param, né, no limiar, nas portas de Jerusalém, sobem. Na segunda estrofe, eu chamo bastante atenção para essa palavra quando diz, a sede da justiça lá está. Aqui a palavra é sede, né, no sentido de lugar principal. Ela não tem acento, então a gente pode confundir facilmente com sede, mas sede não tem contexto nessa frase. Então, a pronúncia correta, a sede da justiça lá está. Então, cuidemos para a gente falar a palavra como se ela tivesse acento. Rogai, tranquilidade, habite. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita profecia de São Paulo acerca da luta das trevas com a luz. E São Paulo nos convida a nos vestir das obras da luz.
Cuidemos com algumas expressões. Vós sabeis, abraçamos, falando aqui de passado, adiantada, despojemo-nos. Então, cuidado com essa expressão, uma palavra que nós quase não usamos, então precisamos treiná-la bem. Procedamos, conjugação irregular. Aqui umas expressões interessantes, glutonerias e bebedeiras, ou seja, para a gente evitar comer demais e beber demais, né? O pecado da gula, glutonerias. Então aqui uma palavra também bem rara, né? Difícil de pronunciar, de falar, a gente não usa no vocabulário diário, quase não aparece nas leituras, mas hoje precisamos treiná-la bem. Orgias sexuais e imoralidades, brigas e rivalidades. E depois, revestivos, também uma conjugação diferenciada, que a gente quase não pronuncia. E o Evangelho retirado, portanto, né, de São Mateus, ano litúrgico A, iniciando nesse domingo, onde nós refletimos mais e lemos o texto do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta liturgia do primeiro domingo do Advento nos fala muito sobre a vinda do Filho do Homem. Que vinda é essa? Pois bem, o tempo do Advento ele é composto por 4 domingos. No primeiro e no segundo domingo, a liturgia nos fala da segunda vinda de Jesus, aquela que vai acontecer no final dos tempos. E o terceiro e o quarto domingo nos falam da primeira vinda de Jesus, aquela que já aconteceu. Então, primeiro e segundo domingo, a vinda que acontecerá. Terceiro e quarto domingo, a vinda que aconteceu. Primeira vinda e segunda vinda. Esta liturgia nos fala, portanto, e nos ajuda a nos preparar para a segunda vinda de Jesus, quando ele virá no dia da nossa morte e no final dos tempos, no final da história. O Evangelho nos diz que nós precisamos estar vigilantes e ser prudentes, porque assim como aconteceu nos tempos de Noé, acontecerá também no final dos tempos. O mundo estava envolto nos pecados, as pessoas se deixavam levar apenas pelas coisas materiais, e veio o dilúvio, arrastou a todos, menos a família que era fiel, que ouviu a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, e se salvaram porque se abrigaram na arca. Bonito pensar que, na Bíblia, o mar, o dilúvio, a tempestade é sinal do mal, do caos, da bagunça, e a arca, ou qualquer tipo de barco ou navio, na Bíblia, é símbolo da igreja. Nós nos salvaremos se formos fiéis, como a família de Noé. Nós nos salvaremos se estivermos, como Noé, na barca, ou seja, dentro da igreja ou fiéis em comunhão com aquilo que a igreja nos ensina. Portanto, Jesus nos mostra que um dos elementos da nossa salvação será a igreja. Nesse primeiro domingo do Advento, nós somos convidados pela liturgia a amar a igreja, a estar mais perto da nossa comunidade, a participar mais da nossa comunidade. Noé se salvou na arca. Nós, os seguidores de Jesus, nos salvaremos na barca da igreja. A primeira leitura
nos fala de um tempo que será um tempo de paz. E no final diz: essa paz virá através de uma luz que vai começar a iluminar. Que nós possamos também viver em paz, iluminados pela luz da Igreja, pela luz de Jesus, pela luz do Natal. São Paulo nos recomenda para tomar cuidados com os pecados do corpo e nos revestir das obras da luz. Sejamos, nesse advento, pessoas iluminadas. Deixemo-nos iluminar pela luz da Igreja, pelos ensinamentos da Igreja. E assim, o Senhor encontrará no nosso coração lugar para nascer, lugar iluminado, coração livre das preocupações materiais e aberto para acolher a luz do Senhor. Senhor, vinde e socorrei-nos. Senhor, vinde e socorrei-nos. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, para que, vivendo dignamente, como em pleno dia, sejam sinal da vinda próxima do Senhor, oremos. Senhor, vinde e socorrei-nos. Pelas nações do mundo inteiro e seus governos, para que, abandonando os caminhos da guerra, convertam as armas em instrumentos de paz, oremos. Senhor, vinde e socorrei-nos. Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que se revistam dos sentimentos de Jesus e apresentem a reconciliação tão desejada, oremos. Senhor, vinde e socorrei-nos. Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese, para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria, descubram aquele que dá sentido às suas vidas, oremos. Senhor, vinde e socorrei-nos. E que possamos contemplar com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus, este momento em que estamos vivendo no mundo, na sociedade, na nossa família, na nossa vida, e que possamos fazer assim algum propósito, algum gesto concreto, para que nesse advento nos preparemos para a vinda do Senhor. Que a gente possa assumir, ajudar alguém, ajudar a nossa comunidade, ajudar a nossa igreja, a nossa comunidade, nossa paróquia a preparar o presépio, a fazer algum gesto em prol de alguma família carente, para que assim, de uma maneira mais próxima e mais prática, possamos nos preparar para o Natal do Senhor. Juntos, com alegria, celebremos o primeiro domingo do Advento.